1º de março, encontro com Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Ore para que o Senhor fale com você nessa noite, para que o Espírito de Deus ministre ao seu coração e você possa sair daqui inspirado pelo poder de Deus. Amém? Deus, nós oramos para que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Nós abrimos o nosso coração para recebermos a Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Por isso nós Te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu queria falar hoje sobre intimidade. Fala assim, intimidade. Aleluia. Sabe que Deus, quando fez o homem, Ele fez para se relacionar com o homem. Ou seja, Ele fez para ter intimidade com o homem, fez segundo a imagem, segundo a semelhança, para se relacionar com o homem. Então, tudo que Deus fez, Ele fez em 5 dias, no 6º dia Ele fez o homem, e no 7º dia, Ele colocou o homem no jardim do Éden, que significa jardim de prazer, jardim de delícias. Ou seja, nós já nascemos no descanso. Nós nascemos para viver no descanso com Deus, desfrutando da presença do Senhor Jesus. Então veja que esse é o projeto original, lá no escopo, o projeto original, nós fomos feitos para desfrutar e descansar com o Senhor Jesus. Então veja que, diante dessa verdade, lá em João 10,10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E às vezes quando nós pensamos em roubo, hoje com essa tecnologia, às vezes você recebe algum vídeo de roubo, mão armada, e você imagina coisas desse tipo, com uma certa violência. Mas uma das coisas que nós fomos roubados literalmente foi da presença de Deus. Porque o que vai fazer e o que vai trazer alegria ao coração, o que nos move em fé, é essa presença de Deus. Então, muitas vezes o diabo ele vai trazer dardos inflamados, ele vai trazer cenários adversos, e quando você menos perceber, de grão em grão, você começa a perder essa intimidade. E aquilo que muitas vezes era tão real para você, talvez você fale, eu não consigo sentir mais. Parece que essa intimidade ela esfriou, se distanciou. Isso pode acontecer? Pode. Isso, de tempos em tempos, às vezes um casamento acontece, do casamento esfriar. Então, ou seja, são duas pessoas que estão vivendo no mesmo contexto, na mesma casa, no mesmo espaço, mas sem perceber, vão se distanciando. Por quê? Porque estão perdendo a intimidade. E aqui eu não estou dizendo aqui de intimidade sexual. Eu estou dizendo de intimidade segundo o dicionário da língua portuguesa define. E olha o que o dicionário define. Intimidade. Relação muito próxima. Amizade íntima. Familiaridade. Então está dizendo aqui que de um relacionamento muito próximo, de uma comunhão. Então Deus nos fez para nós termos comunhão com Ele, ou seja, sermos íntimos do Senhor. Mas muitas vezes, no decorrer dos dias e dos tantos afazeres, nós entramos num ritmo de vida, de um estilo de vida muitas vezes que misturado com o mundo, e nós vamos perdendo essa intimidade. Agora, por que perdemos? Porque talvez nem sabemos que perdemos, nós só sabemos que estamos frios. Isso pode acontecer? Talvez não seja o seu caso, mas muitas vezes acontece. Então veja, esse é o ano das portas abertas. Quantos dizem amém por isso? Amém. Agora, se você tiver frio, você já vai olhar e falar, mas para mim eu acho que essa porta não vai abrir. Por conta de um posicionamento espiritual. Às vezes você fala, minha porta foi roubada, porque a porta de todo mundo abre, menos a minha.
O casamento do outro vai bem, menos o meu. As finanças do outro vão de vento em popa, mas a minha está naufragando. Então veja que muitas vezes as coisas vão acontecendo, o diabo ele vai te minando as suas forças, e parece que você se despluga, né, da vida de Deus. Então nós precisamos entender e nos conectarmos a essa vida de Deus, para vivermos sempre carregados da vida e da unção e do poder de Deus. Porque certamente os dias maus eles vão aparecer de tempos em tempos. Agora, se você estiver esmurecido na sua fé, se você estiver desanimado, muito provavelmente você vai se frustrar. Agora, quando você está plugado, cheio de energia, não importa o que aconteça, o seu posicionamento é completamente diferente dos demais. Por conta do quê? Daquilo que vocês estão vendo? Não, todo mundo está vendo a mesma coisa. Mas o seu posicionamento, a sua vida que está fluindo, ela faz com que você tenha um posicionamento completamente diferente. Então nós vemos isso quando Josué e Caleb vão lá espiar a terra prometida, eles voltam com um relatório. E qual que é o relatório? 10 falavam assim que era terrível. Por que era terrível? Eles começam a relatar. Olha, lá tem as cidades fortificadas, lá tem os gigantes, lá tem os filhos de Anak, lá nós somos, aos nossos olhos, como gafanhotos. É isso que diz o texto. Estou resumindo aqui com as minhas palavras. Mas Josué e Caleb, que estavam firmes ali, cheios da presença de Deus, eles tiveram uma outra visão. E eles falavam o quê? Verdadeiramente é terra que mana leite e mel. Então veja, o mesmo povo, o mesmo lugar, mas um está fluindo na vida de Deus e o outro está minado. Isso pode acontecer? Pode, a Bíblia relata. A Bíblia relata. Isso pode acontecer em vários aspectos da sua vida? Sim. Às vezes no casamento, uma parte dos cônjuges está voando, está cheio de fé, e o outro está desanimado. Isso pode acontecer? Pode. Às vezes pode acontecer dos dois estar desanimado? Pode. Então veja, nós precisamos entender que Deus, quando nos chamou para ter intimidade, é para viver completamente nisso, nesse prazer e nesse desfrute. Então, se porventura você perdeu a alegria em alguma área da sua vida, se porventura você perdeu a paz em algum quadrante da sua vida, antes é muito bem, mas agora você sempre está incomodado, você precisa parar e se plugar na vida de Deus, e começar a experimentar da paz que excede todo entendimento. Porque todas as vezes, vou dar um exemplo aqui, se porventura é a área financeira, isso tem feito com que você perca o seu sono. Você não está experimentando a paz que excede todo entendimento. Por quê? Pastor, não tem como. Tem. Porque veja aqui, quem tira o seu sono? Se você descansa confiadamente no Senhor, que Ele vai te dar as estratégias, os posicionamentos, e você vai ter uma atitude, não, mas quando você perde o seu sono, você acorda cansado, não consegue pensar direito, e vai andar segundo a força do seu braço, acredite. Muito provavelmente você já acorda tão pilhado, atrasado e preocupado, que você não consegue se conectar na intimidade da vida de Deus. Estou dizendo aqui coisas práticas, que acontecem, muitas vezes sem você perceber. Mas às vezes elas estão escancaradas diante dos seus olhos. E qual que é o grande problema de tudo isso? Eu vou te dizer, o grande problema é que intimidade é incompatível com passividade. É impossível você ter intimidade com alguém se você é passivo. Então é impossível você crescer em intimidade com o Senhor Jesus se você é alguém passivo. E aí você fala, não, mas o Senhor, Ele conhece o meu coração, Ele sabe das minhas dificuldades, Ele sabe, nós estamos no tempo da graça, é só receber. Ele já fez tudo por nós, é verdade.
Ele já fez tudo por nós. Mas Ele espera que você tenha uma proatividade, que você cresça nesse relacionamento, que você abra sua boca e fale diante de Deus, diante das testemunhas e do mundo espiritual, quem você é e aquilo que você quer muitas vezes. Ah, pastor, mas o senhor me conhece. Sabe, esse é um grande equívoco que muitos cometem, achando que eu não preciso orar a Deus, eu não preciso crescer nessa intimidade, afinal de contas Ele já sabe. Não, Ele quer justamente crescer nessa intimidade com você, mas para isso você precisa falar com Ele. Então vou dar exemplo aqui, do cego Bartimeu. Ele é cego, estava à beira do caminho, Jesus está passando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fala, chama o cego vem. Quando o cego vem, o que Jesus faz? Eu vou te curar. Ele faz isso? Não. Ele faz uma pergunta. E qual é a pergunta que ele faz? Que queres que eu te faça? E aí o que acontece? O que o cego precisou fazer? Ele precisou falar. Ele precisou pedir que eu torne a ver. Mas muitos não têm nem essa disposição. Talvez muitos vão chegar e falar, está de brincadeira. Esse não pode ser Jesus não. Eu vou ter que falar, será que ele não sabe? Ele tem problema? Esse cara tem problema? Então veja, primeiro é você crer. Uma vez que você crê no Senhor Jesus, você precisa crescer nessa intimidade e falar, conversar, isso faz parte. Não tem como você crescer em comunhão sem falar, sem conviver, sem se relacionar. Então veja, deixa eu dar aqui um exemplo, dentro da palavra de Deus, de alguém que decidiu crescer nesse relacionamento e colher os frutos disso. Porque o diabo ele sempre vai trabalhar para que você não se relacione com Deus. A sua alma que precisa ser transformada, aliás, vou passar a data também dos cursos nessa agenda, você já pode se organizar para fazer os nossos cursos do Trilho do Vencedor, mas veja, a nossa alma, ela sempre vai correr por uma posição egoísta. A nossa alma, ela sempre vai correr por uma posição de conforto, e muitas vezes nos afastando daquilo que verdadeiramente precisamos fazer. E muitas vezes correndo contra o propósito de Deus. Porque é um conforto instantâneo, imediato. Quantos estão compreendendo nessa noite? Então, eu queria falar aqui, nessa noite, a respeito de Moisés. Os irmãos conhecem Moisés, foi alguém que, conta o contexto um pouco aqui, Moisés foi alguém que foi criado dentro da casa de Faraó. Então, o Egito era o centro do mundo, onde todas as tecnologias possíveis estavam lá, e Moisés foi lá, ser criado lá. E aí, cresceu, se tornou muito sábio em toda a ciência e tudo mais, mas o que acontece? Deus tinha um propósito na vida dele. E quando Deus tem um propósito na sua vida, não adianta você correr, você vai perder tempo. E aí acontece uma questão lá, que eles brigam, ele mata um homem, ele foge, e aí ele vai para o deserto. E ele passa lá 40 anos no deserto. Então veja que toda a ciência que ele tinha, depois de 40 anos, quando Deus chama ele, que a sarça pega fogo ali, ele acha que ele não tem mais condições. Então veja que muitas vezes, para que essa intimidade, você cresça nessa intimidade, muitas vezes, você precisa se esvaziar, renovar a sua mente.
Porque enquanto você achar que você é bom o suficiente, você nunca vai querer se alimentar da vida de Deus. Pode perceber, pessoas que são muito boas ou são baseadas numa questão financeira, elas têm mais dificuldade em se converter. Por quê? Porque aquilo se torna o Deus delas, e elas acham que elas não precisam. Mas quando você entende que quanto mais você tem da vida de Deus, melhor é, você se esvazia. E aí o que acontece? Moisés, ele passa ali um ciclo inteiro no deserto, 40 anos, para se esvaziar de tudo que ele tinha de porcaria. Então, por quê? Para ele ser pleno da presença de Deus, ele precisava tirar todo o contexto mundano dele. Então nós, de alguma maneira, né, se você não nasceu no berço cristão, e ainda que você nasceu no berço cristão, você se relaciona no mundo. E algumas coisas, elas podem entrar dentro de você. Então tem pessoas que os filhos nasceram num lar cristão, mas eles vão para a escola, na saída da escola, está todo mundo fumando pendrive. Parece aqueles pendrive. Aí o cara, ele fala, eu também quero. Então veja, independente se você nasceu num lar cristão ou não, o mundo, ele sempre vai tentar te influenciar, te roubar da presença. Como estão compreendendo? Então, no meio desse processo, o que acontece? Moisés, ele precisou se esvaziar, para daí ele começar a experimentar de Deus, e se encher da vida de Deus, e aprender a se relacionar com Deus. E aí quando Deus chama ele, ele fala, olha, eu não tenho condições. E aí Deus começa a dar muitas experiências para ele. Mas eu quero avançar essa história, depois que ele passa o Mar Vermelho e tudo mais, eles estão lá no deserto. E aí eu quero ler com vocês aqui, quando ele começa a montar a sua tenda. A tenda da congregação. Sabe, eu sei que muitos irmãos, eles têm certa dificuldade em fazer um devocional, ou ter um tempo separado para Deus, de ouvir uma palavra, de ler a Bíblia. Tem muitos irmãos que são convertidos talvez há anos e nunca leram uma palavra, nunca leram a Bíblia. Isso pode acontecer? Pode. Eu mesmo havia me convertido e um dia uma pastora me perguntou, você já leu a Bíblia? Você dá aquela enroscada. Falei, não. Ela falou, então vamos ler. E eu comecei a ler. E eu comecei a me interessar. E eu comecei a me relacionar. E eu comecei a conhecer a Deus. E eu comecei a ter experiências, comecei a ficar mais íntimo. Quantos estão compreendendo? Então não tem como você crescer em intimidade sem se relacionar. E qual que é a forma de você se relacionar com Deus? Uma das formas é o quê? É lendo, é na leitura, é no devocional, é conversando com Deus. Quantos estão compreendendo? Então a Bíblia diz que Moisés, ele montava uma tenda onde ele ia orar. E eu quero ler com você isso dentro da palavra de Deus. Está lá em Êxodo 33, a partir do versículo 7, eu quero ler. Diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia uma coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. Falava ao Senhor, a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém moço Josué, seu servidor, filho de Num,
não se apartava da tenda. Verso 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo? Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos do povo da terra? Sabe, queridos, aqui a palavra de Deus está relatando esse estilo de vida de Moisés. E eu queria destrinchar, para que você compreenda como é que você vai crescer nessa intimidade. Como é que você faz para crescer neste relacionamento? Porque não tem como você gerar intimidade sem se relacionar. Não tem como. Não tem como. Amém? Então vamos ler aqui mais uma vez o verso 7. Diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Sabe, olha só que interessante. Quando o texto diz aqui que ele costumava, está dizendo aqui numa questão de hábito. Isso era algo normal para ele. Ele tinha um hábito de todos os dias ir à tenda da congregação. Agora o que é mais interessante aqui, que ele fala que é bem longe do arraial. Por que bem longe do arraial? Tem um fator aqui. Porque talvez você fale assim: não, pastor, eu leio e tudo mais e tal, e eu faço, eu tenho multitarefas, eu consigo digitar e ler ao mesmo tempo, eu consigo falar no telefone e ler, Tem pessoas que dizem que conhecem, eu não consigo. Você que é homem, você também não consegue fazer duas tarefas. Mulher já é diferente. Já viu como mulher funciona? Eu lembro, quando minhas crianças eram pequenas, a Paula ela falava no telefone, ela amamentava, ela pegava um negócio, ia fazendo comida. Eu falo: como é que essa mulher parece um polvo, Porque faz multitarefas ao mesmo tempo. Consegue fazer. Tem pessoas que têm essa habilidade, geralmente homens não têm. Mas deixa eu voltar aqui. Mas diz que ele ia afastado do arraial. Por quê? Irmãos, isso fala de você separar um tempo do contexto em que você está. E eu não estou falando de você sair da sua casa. Eu estou falando de sair dentro do contexto da agitação do dia. Porque tem alguns momentos, muitas pessoas tiveram dificuldade no home office. Então eu conversar com alguns irmãos e falar: pastor, não está dando. O que não está dando, irmão? Não, porque é o seguinte, no home office, a minha esposa acha que eu estou na frente do computador vendo o Mercado Livre. Mas na verdade, eu estou trabalhando. E aí ela pede: amor, faz isso para mim, amor, faz aquilo, e eu não consigo fazer nenhuma coisa e nem outra. É mais ou menos isso, irmãos. Então Moisés, quando ele fala que é fora da congregação, não está dizendo que você tem que sair agora da sua casa, não. Mas você precisa separar um tempo exclusivo para Deus. O que é esse tempo exclusivo para Deus? É fora do contexto de filho, de trabalho, do casamento. Porque é para si, é para você. É um tempo onde você vai crescer em intimidade com o Senhor, independente do contexto. Porque muitas pessoas são especialistas em colocar problema no contexto. Mas tem questões que é você que define como você vai agir. Você que define aonde você vai se plugar. Se você se plugar na vida de Deus, na tenda da congregação, e aí você precisa se adequar. Então,
Cada um tem um contexto. Tem pessoas que acordam bem mais cedo. Pastor, eu não consigo. Então, pode ser depois, mas o importante é você ter esse tempo separado. Então, eu geralmente, quando de manhã aquela loucura, levo as crianças para a escola. Às vezes, quando eu volto, que eu levei as crianças da escola, aí eu consigo ter um tempo. Por quê? É um horário que o telefone não toca, que ninguém manda o WhatsApp. Quantos estão compreendendo? Então, veja, para que você tenha intimidade, você precisa se desplugar das questões do mundo. Você precisa se desplugar das questões familiares. Você precisa se desplugar dos problemas. Porque se você não faz isso, você não consegue crescer em intimidade. Porque já pensou? Imagina só o contexto. Eu sei que aqui nunca ninguém fez isso. Mas imagina só, você está lendo a palavra, aí de repente parece aquele barulhinho do WhatsApp. E aí você começa a ler a palavra, mas fala, quem será que eu me dizer? Quem que me chama no WhatsApp? Muitos param e vão ver o WhatsApp. Por que isso? Porque não entenderam que para ter intimidade é entre duas pessoas. Para você crescer nessa comunhão, é dessa forma. Ah, pastor, mas eu consigo isso. Então faz um teste para ver se você consegue de fato. Vou trazer para um contexto de uma intimidade sexual. Vai ter uma noite de amor com o seu cônjuge, tocar o telefone, você fala, para um pouquinho, deixa eu ver aqui quem está chamando. Você acha que vai funcionar, sim ou não? Vai funcionar um vazare. Então veja, tem coisas que você precisa decidir gerar e crescer nessa intimidade. Como vocês estão compreendendo? Sabe, queridos? Então, aqui o texto diz que ele saía, armava para si, ou seja, tem momentos que é você e o Senhor. Essa intimidade é feita entre você e o Senhor, é para si, não é para outros. Por que ele fala exatamente isso? Porque primeiro você cresce para si, para depois interceder para os outros. E muitas pessoas que é o contrário, só quer interceder pelos outros. Mas você só pode dar aquilo que você tem. Então nós vemos aqui que primeiro ele está buscando para si, depois nós vemos ele intercedendo pelo povo. Mas primeiro é para ele. Soldado ferido não vai para a guerra. Ele precisa estar cheio. E trazendo no contexto familiar, você que é homem, você é o principal responsável em trazer a presença para a sua casa. Como estão compreendendo? Então veja que é importante você crescer nessa intimidade, mas você precisa ter essa atitude. Por isso que eu falei que intimidade e passividade são incompatíveis. Não tem como você querer ter se você ficar brisando. Como diz meus filhos, você fica brisando lá no controle. Não dá. Ou melhor, até dá, porque a Bíblia diz que tem tempo para todas as coisas, mas você precisa separar esse tempo. Quantos estão compreendendo, irmãos? Amém. Aleluia. E quando fala na tenda da congregação, está falando o quê? Tenda da comunhão. Você só cresce em comunhão se relacionando. E aí o que acontece? A comunhão, ela é para ter prazer. Mas muitas pessoas ainda não descobriram o prazer. Agora você só vai descobrir, crescer nessa comunhão e começar a ter prazer, se você começar a se relacionar. Então, vou dar um exemplo aqui. Você vai tirar, nós estamos falando de férias aqui, você vai tirar férias. Férias é tempo de comunhão, amém? Você vai viajar, você vai ter uma comunhão, e aí você costuma chamar alguém. Mas você vai chamar alguém assim, que você não tem muita intimidade? Chato pra caramba. Você chama alguém assim, sim ou não? Geralmente você vai chamar quem você tem intimidade, em quem você tem comunhão. Em quem você tem liberdade para expressar e abrir o seu coração. Então você pode reparar, geralmente pastor tira férias com pastor.
Pode reparar, geralmente, se ele não viaja sozinho, ele tira a férias com o pastor. Por quê? Têm comunhão constantemente. E tem liberdade para abrir o coração e para falar. Quantos estão compreendendo, queridos? Então veja que você precisa crescer nessa comunhão com o Senhor. E à medida que você vai crescendo nesse relacionamento, então eu vou dar um exemplo. Quando eu lembro que eu me casei, a Paula era muito amiga da Alessandra, que são os pastores de São Bernardo. Só que meu relacionamento era zero com o Marcelo. Eu olhava e falei, ixi, aquele baixinho tem cara de folgado, né? Ele não sabe disso, ele não vai ver não, né? Corta essa parte aí. Mas eu não tinha muita intimidade com ele, mas à medida, as primeiras vezes eu fui, estava meio esquisito. Depois continuou esquisito. Depois eu falei, é legal, hoje eu tenho prazer, só tiro férias com eles. Quantos estão compreendendo? Então, às vezes você começa a ler a palavra e está meio esquisito. Mas por quê? Você não foi despertado ainda. Está faltando esse prazer, essa intimidade. Mas à medida que você começa a se relacionar, a comunhão é para ter prazer. E aí você começa a ter prazer. Às vezes você vai a primeira vez na célula, você está meio deslocado. Mas daqui a pouco você começa a ter tanto prazer que você não vê a hora de chegar quinta-feira para ir para a célula. Por conta do prazer. Às vezes você não tinha prazer de vir para o culto. Mas às vezes você chega domingo e fala, nossa, está chegando o culto. Eu não vou chegar para a palavra não, eu vou chegar antes de começar o louvor. Oh Deus. Hashtag fica o recado. Então veja. Então você vê que é uma crescente. Ele começa a se relacionar, mas à medida que ele começa a se relacionar, aí nós vemos o que no verso 9? Projeta o verso 9 para mim. Você começa a desfrutar da presença de Deus. Olha o que diz o verso 9. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Oh Deus. Então veja que essa comunhão, ela traz o que? A presença. Mas depois da presença vem o que? A fala. Os irmãos estão entendendo o crescimento dessa intimidade? Os irmãos estão compreendendo? Que às vezes algumas pessoas, o Senhor não fala comigo, não sei o quê, acho que a oração do pastor é mais forte. Já ouviu isso ou não? O cara, as pessoas, não, vou pedir para o líder, vou pedir para o pastor, discipulador, deixa eu te falar, a mesma vida, a mesma presença que tem em mim, tem em você. Mas se você está sentindo frio, eu estou te desafiando a crescer nessa intimidade, crescer nessa unção, crescer nessa vida, porque isso vai mudar a sua vida de uma forma completa e plena. Você lidar com situações adversas do seu dia a dia, com sabedoria, com tranquilidade, sem perder o cabelo. Falar, pastor, você fala isso porque você já perdeu, né? Mas eu ainda tenho um pouquinho. Oh Deus. Então veja, e aí ele começa a falar dessa presença, dessa coluna de nuvem que aparecia ali à porta da congregação. E quando essa coluna de nuvem vinha, ele começava a falar. Mas aí no próximo verso, pode avançar o próximo verso, diz que ele falava face a face. Irmãos, o que é falar face a face? Falar face a face é aqui, ó. Face a face. É você poder sentir o hálito do Senhor. Falar próximo. Isso fala de intimidade. Isso fala de você, de um relacionamento íntimo. Como nós vemos no dicionário, que é um relacionamento próximo. Não íntimo, relacionamento próximo. Você só faz isso com quem você tem muita intimidade. Quantos estão compreendendo? Eu só falo pertinho assim, ó, com a minha esposa, com meus filhos eu falo pertinho, apertando as bochechas. Quantos pais fazem isso também? Ou já fizeram? Oh Deus, aproveitem enquanto são pequenos. Então, cresce rápido. Então veja, esse crescimento nessa intimidade, quando você é despertado para experimentar essa proximidade maior, muitas coisas começam a acontecer de dentro do seu interior.
uma alegria indizível, coisas que você perdia a paz, vivia ansioso, você agora sabe onde resolver o problema de ansiedade. É onde? É na tenda da congregação. Você vai para a tenda da congregação. Ah, mas eu estou com um problema no meu casamento. Para onde que você vai? É para a tenda da congregação. Ah, eu estou com um problema financeiro. Para onde você vai? É para a tenda da congregação. E lá o Senhor vai falar face a face, vai te dar estratégias. Mas hoje em dia o que eu vejo, muitas pessoas, a tenda da congregação se tornou isso aqui, ó. Elas estão com problemas financeiros, elas vão tentar achar um guru que fala, olha, investe aqui, perca tudo. Você vai arrumar outro problema. Vai ficar no jogo do tigrinho. Então veja, tem muitas pessoas, então, por não ter essa intimidade dessa fonte da vida, elas começam a procurar em outros lugares. Eu estou falando de crente aqui. Compram 10 cursos, por impulsividade, porque acham que os cursos vão resolver o problema. Mas quando vai ver, foi outro problema. Comprou 10 cursos em 10 vezes, está pagando e está preocupado em pagar os 10 e não fez nenhum. Porque ele quer resolver o problema rápido. E aí ele compra um negócio para resolver rápido. Mas aí daqui a pouco, ele está meio inseguro. Aí ele vai para a tenda da congregação de novo e fala, esse é mais rápido. Aí ele compra outro. E compra outro. Quando, na verdade, se ele estivesse na tenda da congregação, o Senhor já teria dado uma outra estratégia, que não tinha nada a ver com o achismo dele. Quantos estão compreendendo, irmãos? Isso não estava no esboço, mas o Senhor sabe, amém? Então veja, o que eu estou dizendo aqui dentro desse contexto? Existe um caminho a ser percorrido. Ninguém se torna íntimo do outro do dia para a noite. Ninguém se torna discípulo do outro do dia para a noite. Não tem como você conhecer uma pessoa e falar, ai miga, ai miga, sua louca. Não tem como. É uma falsidade louca. Não, porque as mulheres, ai miga, sua louca, e não sei o que, aquelas coisas todas, virou, você viu a roupa dela? Que intimidade, não se cria assim da noite para o dia. Intimidade fala de um processo de se relacionar. E com o Senhor é a mesma forma. Ele foi instantaneamente, mas de nós para Ele nós precisamos conhecer. Ele já nos conhece no profundo. Mas nós precisamos nos fazer conhecido e conhecer a Ele diante dos seus olhos. Por isso que ele perguntou para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que ele estava querendo? Se relacionar, falar, face a face. Amém? Aleluia. Então veja, depois ele fala face a face, né? Vamos ler o verso 12 e 13 aqui. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz subir o povo, porém, não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Olha o que Moisés está falando, olha, eu achei graça aos meus olhos. E aí ele fala algo aqui muito interessante. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que te faça saber neste momento o teu caminho. Então veja, olha, nós crescemos aqui num nível de intimidade, só que eu quero agora conhecer o seu caminho. Eu quero caminhar lado a lado, eu quero conhecer como é que você lidar com o seu dia a dia. Eu quero conhecer o caminho, eu quero saber como você levanta, como você deita, como é que você age. Eu quero ter o mesmo estilo de vida que você tem. Porque como é que você quer se tornar como Cristo, se você não conhece o dia a dia de Cristo? Ele está falando, olha, eu quero conhecer na sua total essência. Não quero só ser visto aos bons olhos, eu quero conhecer o caminho. O que eu preciso fazer para me tornar como? O que é necessário? Como é que você vive? Sabe, as maiores experiências, muitas vezes, não é nem no falar. Talvez as maiores experiências é como
Quer conhecer alguém de fato? Não é naquilo que ele fala. Porque muitos falam, pode subir aqui e falar uma coisa linda. Mas quando está na igreja, trata os filhos bem, e o cônjuge bem, tudo lindo, maravilhoso. Fala muito bem com os filhos na frente, mas a realidade é fora. É no dia a dia. É no momento da pressão é que nós conhecemos a realidade de cada um. É no momento da turbulência é que nós sabemos como é que as pessoas resolvem um problema. É no momento de pressão que você vê o estado emocional da pessoa. Se ela está fluindo nos frutos do Espírito ou se ela está amiga sua louca. Está entendendo? Então veja aqui, Moisés está falando o seguinte: olha, eu quero estar com você, no seu caminho, passo a passo, dia a dia, após dia. Então, às vezes, você que é casado já há um certo tempo, você vai perceber que você está casado há 10 anos e você tem coisas do seu cônjuge que você é surpreendido. Você conhece coisas e fala: não, essa parte eu não sabia. Minha esposa, ela vive falando: ué, quando eu era solteira, você não tinha visto essa parte. Eu falei: você estava apaixonada, estava cega. Mas, de tempos em tempos, não tem jeito. É à medida que você anda, que você vai conhecendo verdadeiramente as pessoas. E à medida que você vai caminhando com Cristo, você vai conhecendo. E mais do que isso, você vai se tornando como. Então você vê pessoas que andam, que têm comunhão juntas, elas se vestem da mesma forma, falam da mesma forma, têm as mesmas gírias, os mesmos comportamentos. Então você pega algumas tribos do mundo aí, você vai ver que na minha época tinha lá os góticos. Ninguém aqui é dos anos 80, irmãos? Tinha os góticos. Pastor, você era gótico? Não, eu fiquei careca muito cedo, não dava para ter aquela franja. Mas eles tinham o mesmo jeito, aquela coisa assim, as roupas pretas, os negócios esquisitos. Mas eles falavam igual, caminhavam igual. Quantos estão compreendendo? Tem os caras do rap, os caras falam igual. Tem os caras da quebrada, os caras falam igual. Mas você quer ser quem? Qual que é a sua identidade? Vocês que são jovens, vocês querem estar firmados em quem? Em qual tribo? Na tribo do mundo? Ou vocês querem estar firmados nos caminhos de Deus? Porque para vocês seguirem o caminho de Deus, vocês precisam estar nessa intimidade, andando junto. Porque à medida que você anda junto, você se torna misturado. Então você começa, vamos supor que você mudou de célula, e você sempre estava junto com uma pessoa, você se converteu, você não sabia orar. Pode reparar, quando você menos perceber, você está orando junto com aquela pessoa que você sempre está orando. Por quê? Coisas que aquela pessoa orava, você está falando e vice-versa. Por quê? Porque você vai se tornando igual. Casamentos, depois de um tempo que vão sendo ajustados, se tornam mais fáceis. Por quê? Vão compreendendo como é que um funciona e o outro não funciona. Vão abrindo mão de si mesmo para que o outro cresça. Mas quando você faz isso, é você que cresce. Então veja que Moisés, ele está chegando aqui e fala: olha, eu quero conhecer o teu caminho. Isso fala de um estilo de vida. Não tem como você crescer na intimidade com Cristo se o seu estilo de vida ainda está muito misturado com o mundo. Não tem como. Moisés passou 40 anos para arrancar todo esse estilo do mundo, para que agora sim ele estivesse pronto para se tornar como Cristo, nos comportamentos e nas atitudes. Quantos estão compreendendo, irmãos? Então veja, e aí no verso 14 ele fala assim: olha, ele fala que a presença é com Moisés. Sabe, a coisa mais importante na vida de um homem e na vida de uma mulher é a presença de Deus. E uma das partes que fica mais notória assim é quando o rei Davi, ele enfia o pé pelas mãos lá com o Batseba e tal, e aí o profeta chega para ele e começa a contar o que aconteceu, e aí depois ele fala: você, esse cara,
E aí ele faz uma oração para Deus. E ele fala o quê? Senhor, pode me tirar tudo que eu tenho. Pode tirar o reino, todas as riquezas, mas só não tire a sua presença. Então a coisa mais importante na vida de um homem e na vida de uma mulher é a presença de Deus. A grande questão é que muitas pessoas inverteram a sua escala de valor e acham que as riquezas desse mundo é mais importante do que a presença de Deus, então elas só correm atrás das riquezas. Outros acham que é o casamento, então só corre atrás do casamento. Outros acham que é o filho, só corre atrás dos filhos. Mas Davi deixa claro, eu entrego tudo, o meu reino, as minhas esposas, todas as minhas riquezas, mas não tire a tua presença. Então a coisa mais importante na minha vida e na sua vida é a presença de Deus. Não é o seu trabalho, não é a sua empresa, não é a sua posição socioeconômica, não é nada disso. A coisa mais importante na vida de um homem é a presença de Deus. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Mas existe um caminho para nós crescermos nessa presença, nessa intimidade, nessa vida. E Moisés deixa claro aqui. Então veja que, quando eu falei que muitas vezes o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, às vezes você está preocupado que ele está roubando as suas finanças. Às vezes você consegue identificar que ele está roubando o seu casamento, os seus relacionamentos, você consegue identificar tantas coisas, mas aquilo que é mais importante, muitas vezes, você está sendo furtado, sem saber. O diabo ele furta você da presença de Deus, furta esse tempo precioso, e você nem percebe. Porque é uma diferença entre roubo e furto. Os advogados de plantão sabem. E os da quebrada também. Então veja, o que é o roubo? Roubo é mediante violência, arma e tudo mais, você está vendo ali. Mas o que é o furto? É quando você fala, alguém viu meu celular? Estava na mesa. Alguém levou, você nem viu. Isso é o que? É furto. Às vezes o diabo tem levado o seu tempo precioso da presença com Deus e você nem está percebendo, mas você está preocupado com o roubo das suas finanças, está preocupado com isso e aquilo, e esqueceu da coisa mais preciosa, é a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Não existe outra coisa mais preciosa. Então veja, existem tantas formas de você separar esse tempo. Às vezes você tem uma certa dificuldade, irmão, em ter esse tempo. Eu até entendo a agitação do dia a dia e tudo mais, mas enquanto você não decidir no seu coração aquilo que verdadeiramente você quer, você vai continuar da mesma forma, passivo em relação àquilo que é mais importante para a sua vida. Porque você pode vir cheio de desculpa, pastor, aqui é o seguinte, tem que acordar meia hora antes, meia hora depois, ou seja, está falando, eu acordo meia hora antes para escovar os dentes, para me trocar, porque isso é importante. As demais coisas não. O que é isso? É o furto. É o furto, você está sendo roubado, sem saber. Então, eu vejo que muitas vezes não é intencional. Porque todo mundo está cheio de boa intenção. Você quer? Quantos querem que está cheio da presença de Deus? Dá uma glória a Deus aí. Veja, é unânime. Ninguém fala, não, eu não quero ter a presença de Deus, acho que não me faz bem. Ninguém fala isso. Agora veja, todos querem, mas isso é algo tão precioso no mundo espiritual, que isso é algo que você tem mais dificuldade em fazer, que é buscar a presença de Deus. Perguntar mais uma vez, quantos querem ser cheios da presença de Deus? Amém. Todos querem. Mas amanhã você precisa tomar uma decisão. Ou melhor, hoje você precisa tomar uma decisão de praticar, de sair da passividade no mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra o carne e sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Talvez você não saiba, mas todos os dias, quando você fala, eu vou separar esse tempo, está sendo uma travada, uma guerra espiritual, para que você não se posicione, para que você permaneça passivo.
E a passividade destrói não somente a sua vida, mas todos que estão à sua volta, porque a passividade ela é contagiosa. Ela começa aqui, e aí quando você menos percebe, ela começa a pegar outras áreas da sua vida. Você começa a ficar desanimado, nem sabe por quê. É porque você está com a sua bateria celestial no vermelho. Então você precisa decidir se manter cheio da vida, cheio da unção. Agora, pastor, isso é da noite para o dia? Não. Ah, pastor, achei que era uma varinha mágica. Não, não é. Ninguém se torna íntimo da noite para o dia. Isso é uma questão de crescimento. É que nem quando você vai para a academia. Você, à medida que você vai malhando, você vai crescendo. É da noite para o dia? Salvo exceções dos irmãozinhos das bombas. Mas de um processo natural, não é da noite para o dia. É um processo. Você acha que para chegar nesse corpinho, foi só casar e no outro dia eu estava assim? Não. Foi um processo. Por quê? Não é da noite para o dia. Foi muito torresmo, irmão. Ninguém cresce da dia para a noite. Então isso fala de um processo. Eu estou brincando aqui com os irmãos, mas é para que você entenda que para que você cresça nesse relacionamento com Deus, no conhecer a Cristo, no se relacionar, vai depender de o quanto você se alimenta, porque nós somos fruto daquilo que nós nos alimentamos. Então é fácil identificar aqui os irmãos que são fitness e os que não são. Por quê? Falei, esse se alimenta de algo correto, esse aqui está desviado. Então veja, os irmãos estão compreendendo? Então a coisa mais importante, você precisa tomar uma decisão. Porque eu fiquei pensando, esse é o ano das portas abertas, amém? Amém. Agora o que acontece? Se esse é o ano das portas abertas, eu fico pensando, será que o passivo ele vai abrir essa porta? Será que o passivo? Ah, pastor, é o tempo da graça. Hoje é tudo Wi-Fi. Você aciona, não precisa nem de chave, aciona, já abre a porta lá e não sei o que, tá. Mas até para você acionar o Wi-Fi, você tem que ter a disposição de botar uma senha, irmão. Então veja, se esse é um das portas abertas, eu queria orar nessa noite para remover toda a passividade. Porque não tem como você viver os melhores dias sendo passivo. Você tem no mesmo contexto, a mesma história. Sempre a mesma coisa. Sabe, isso é pensamento que foi introjetado em você lá atrás. Fala, é verdade, pastor, todas as férias passava Pássaro Azul na televisão, sessão da tarde. Ninguém assistiu o Pássaro Azul aqui? Meu Deus. Não, estou falando Pássaro Azul, é bem antes. Então veja, o que eu estou dizendo aqui, irmãos, presta atenção aqui, presta atenção. O que eu estou dizendo é você se posicionar. Isso trazendo benefício para você mesmo. Porque a presença de Deus, ela muda não somente o contexto da sua vida, mas também de todos aqueles que estão à sua volta. Por quê? Porque é contagiante. É contagiante. A Bíblia diz que o posicionamento da esposa santifica do marido. Ou seja, uma esposa plugada na vida de Deus, ela vai santificar os demais, vai mudar os demais. Quantos estão compreendendo? Então, queridos, o que eu estou dizendo aqui, para nós orarmos, se você identifica que tem alguma área na sua vida que você ainda é meio passivo, a começar do seu tempo com o Senhor. Sabe, todos os, ou melhor, o pastor, isso com exceção de domingo, mas de segunda a sexta ele sempre faz a live, às 7 horas da manhã, você pode acompanhar. O pastor Naor escreveu um livro de devocional sensacional, é uma pagininha por dia. Na Vila Mariana está vendendo, espetacular. Tudo isso é para facilitar o seu processo de intimidade com o Senhor.
Então nós temos N ferramentas, né? Acho que todo mundo aqui tem um acesso a um celular para fazer uma leitura, né? Para ouvir a Bíblia. Pastor, tem dificuldade, então ouça. Tem aplicativos que você clica lá, ele vai falar a Bíblia. Então hoje nós não temos mais desculpa. Então não tem mais como você fugir de você mesmo. Só você pode se posicionar para você experimentar o verdadeiro evangelho da graça. Mas se vive debaixo de comunhão com Cristo. Então quando nós falamos que esse é um da porta aberta, eu fico pensando, vamos ler Mateus 7. Acho que é Mateus 7,7, se não me engano. Olha o que diz em Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei. Agora veja, como é que você vai abrir a porta sendo passivo? Existe uma posição onde você vai se posicionar e você vai chegar lá e vai bater para si. Portas que talvez ela se tornou só vintage na sua vida. Porque lá tinha um sonho, é uma porta que nunca se abriu. Mas você também, depois que se frustrou, nunca fez nada. Você se frustrou, guardou suas mágoas, seus ressentimentos, e acha que agora vai ser dessa forma. Então tem muita gente frustrada por conta da própria passividade. A palavra de Deus tem todas as ferramentas, tem todas as estratégias, tem toda a fé liberada para te ativar de tal maneira e mudar todo esse contexto que você se acostumou. Mas muitos, eles não têm coragem nem de falar. Às vezes eu chego na célula e aí tem aquele momento de oração por necessidade. Irmãos, eu fico tão frustrado. E eu vou te falar o porquê, para ver se você muda o contexto. Porque a pessoa chega e fala assim, nós vamos orar por necessidade. Aí a pessoa vai lá, eu tenho uma necessidade. Aí você fala, qual é a sua necessidade? Sabe o que é? Que é minha vizinha. Ela teve um problema com o cachorro e mordeu, e ela está com a mão infeccionada. Eu queria orar. Nós oramos, sim ou não? Nós oramos. Agora eu fico pensando, por que não fala o que verdadeiramente ela precisa? Porque isso demonstra que já teve algumas frustrações, e está cheio de reputação. Não tem como Deus mover na sua vida, se você está cheio da sua reputação. Porque você ainda é bom o suficiente para se frustrar mais uma vez. Desculpa, mas é isso que acontece. A Bíblia diz o quê? Porque eu criei, então eu falei. Aqueles que creem, eles falam. Então, é fato que tem coisas que você não deve expor numa célula. Isso é um fato. Tem coisas mais íntimas, mais pessoais, que você deve procurar alguém que você tenha mais intimidade. Talvez o líder, o discipulador, o pastor, ou o seu pai, sua mãe, aquele que você tem uma certa intimidade. Mas tem coisas que você fala, não, deixa primeiro acontecer, porque vai que, minha mãe sempre falou para não contar nada para ninguém, viu, ô Zé, por conta do olho gordo. Né? Falar, não conta nada para ninguém por conta do olho gordo, porque eles vão gorar o seu projeto e a coisa não dá certo. Aí o que é isso? São coisas que foram introjetadas dentro do mundo. E aí, com esse tipo de pensamento, você não consegue fluir no poder de Deus. Por isso que Moisés passou 40 anos para tirar os olhos gordos de dentro. Esse pensamento, estrutura, que foi introjetada durante toda a sua vida. Então veja, Moisés passou 40 anos recebendo e todo o ensinamento do mundo, do olho gordo, e da simpatia e de tudo mais. Mas agora ele precisou o quê? Remover tudo isso. Falar, pastor, eu não creio em simpatia. Mas tem muito crente que a simpatia não saiu ainda. Ela não lê mais o horóscopo, mas é só ela falar que na igreja tal vai ter um profeta, ela está lá.
Porque ela quer saber das boas novas. Está com saudade do horóscopo. Deus, quando quer falar com você, irmão, quer falar com você, minha irmã, ela vai usar até uma mula se for necessária. Mas aqui todos os dias você pode se deleitar e o Senhor falar com você. Você pode vir no culto e através da palavra o Senhor falar com você. Então tem várias formas de você ser ministrado e ministrada. Não precisa sair correndo. O Senhor, quando Ele quer falar com você, aliás, muitas vezes Ele fala, você que não ouve. Certa vez eu estava conversando com minha irmã, e ela falou, ai pastor, uma bênção. O que foi, minha irmã? Nossa, porque Deus falou comigo, e aí depois eu fui não sei aonde, e aí Deus confirmou, e aí depois Deus veio e confirmou, e aí confirmou, e hoje de novo a palavra confirmou. Falei para ela, tá, e você vai esperar a próxima confirmação aonde? Por quê? Se Deus falou, se posicione, tenha fé. Mas às vezes Deus fala, você está tão inseguro, que aí você precisa de confirmação, se posiciona, comece a falar e creia. Se fale. Pastor, mas o que vão pensar de mim? Você está com reputação. José, quando Deus deu o sonho, ele chegou e falou para o pai, para os irmãos, sofreu bullying, gospel desde aquela época, sim ou não? Sim. Mas, aquilo que ele era claro no seu coração, da parte de Deus, ele expôs. E eu posso falar, passou muito perrengue, mas concluiu aquilo que Deus falou com ele? Sim. Então, queridos, tem coisas que eu e você precisamos nos posicionar, a começar com nós mesmos e no mundo espiritual. Sabe, eu creio que de fato esse é o ano das portas abertas. E aquele que bater, com certeza a porta vai se abrir. Amém. E eu quero orar por você nessa noite. Sabe, talvez você tenha alguma área ou algum quadrante da sua vida que você precisa se posicionar, que você é passivo. Talvez seja a forma como você lidar no seu casamento, talvez seja a forma que você lidar com a sua própria saúde. O médico já falou, para com isso. Você fala, não tem problema não. Talvez seja no seu relacionamento com seus filhos, talvez seja no relacionamento com seus pais, mas para mim a principal de todas é no seu relacionamento com o Senhor. Todas essas são importantes, mas de nada vale se você não decidir crescer na intimidade com o Senhor. Ah, pastor, mas eu já vou no culto, eu já vou na igreja. Sabe, você deveria se alimentar todos os dias da sua vida. E o tipo de alimento, ele vai determinar quem você se torna. Os irmãos sabem qual que é a diferença de uma abelha operária e de uma abelha rainha? Quantos aqui não sabem a diferença? Você sabe qual que é a diferença entre uma e outra? A diferença é o tipo de alimento diário que elas recebem. A abelha rainha, ela só se alimenta da geleia real. E quando uma abelha rainha morre, elas pegam uma operária comum e começam todos os dias a dar o alimento real, da geleia real. Ela cresce mais, ela se desenvolve mais e se torna rainha. Sabe, nós fomos chamados para sermos mais do que vencedores em Cristo. Mas o fato de nós nos tornarmos vencedores está totalmente ligado ao tipo de alimento que nós temos. Isso vai determinar se você vai ser o simples salvo, ou se você vai ser salvo e vai reinar com Cristo. Sabe, eu quero fazer parte daqueles que são mais do que vencedores em Cristo. E eu quero orar por você nessa noite. Fique de pé onde você está. Não sei se a equipe de louvor vai vir aqui, não vai. Tem que vir. Quando eu estou no apelo assim, os irmãos já vêm. Aleluia. Sabe, queridos, o Senhor nos separou por um tempo. E eu creio que as portas serão abertas. Mas tem algo também.
Cristo está voltando. Quantos querem que Cristo está voltando? Amém. Sabe, eu creio que um dos sinais é que os dias eles passam mais rápidos. Sabe, 2023, parece que eu pisquei o olho e ele havia acabado. Sabe, nós estamos na última semana de Daniel e Jesus está às portas. Sabe, eu não sei você, mas eu quero ser encontrado diante dos olhos do Senhor. Talvez você tenha que consertar vários aspectos, mas o fator determinante é a presença de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Aleluia. Eu quero orar por você. Sabe, queridos, se você identifica que tem algumas áreas, e a principal é diante do Senhor você ajustar o seu devocional, crescer nessa intimidade, crescer nesse relacionamento. Eu quero orar por você. E isso vai começar a exigir um posicionamento, a passividade agora. Porque eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Ainda que você dê um passo, mas você fala, eu quero mais, eu quero conhecer os teus caminhos. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, ó Deus, nessa noite, porque cremos, ó Pai, cremos que o Senhor tem mais para nós, como igreja, como homem, como mulher, e nós queremos ser atraídos à tenda da congregação, à tenda da comunhão. Oh Senhor, a tua igreja responde, Deus, nessa noite, e nós oramos, ó Deus, para que o teu Espírito Santo possa tocar em cada coração, de tal maneira, Pai, que amanhã eles possam acordar revigorados e serem atraídos pela tua presença, atraídos pela tua vida, atraídos, ó Deus, pelo teu coração. Por isso nós oramos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, de uma forma simples, suave, possa tocar em cada coração, e eles serem completamente transformados, e que eles possam acordar com desejo, com uma fome, com uma sede da tua palavra, da tua face. Oh Senhor, sabemos que enquanto contemplamos a tua face, nós somos transformados. Por isso leva-nos, ó Deus, esse nível de intimidade, dessa crescente, desse amor que não constrange, desse amor que não nos frustra. Leva-nos, ó Deus, a experimentarmos os nossos melhores dias diante da tua graça e do teu favor. Ainda, Deus, que possam haver dias ruins, mas que a tua presença seja permeada pela tua sabedoria, pelo teu amor, e nós possamos, ó Deus, expressarmos o teu amor, que cada um de nós possamos ser a expressão de Cristo por onde nós andarmos, Pai. Por isso nós te oramos e declaramos, ó Deus, um tempo novo sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada adolescente, de cada jovem, de cada casa. Derrama da tua vida, da tua sabedoria, da tua comunhão, para que cada casa seja a expressão da tua glória, Pai. Que cada casa seja uma terra santa, que a tua presença possa fluir de tal maneira, Pai, fluir de tal maneira, onde os nossos cultos não sejam mais os mesmos, onde as nossas células não sejam mais as mesmas, onde os casamentos sejam casamentos que fluem no teu amor, Pai. Que os nossos filhos, ó Deus, cresçam na estatura do varão perfeito, mas que a tua presença possa mesmo, Senhor, ser palpável
notória nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, para que a Tua igreja cresça e nós possamos diminuir, mas que o Teu Espírito Santo flua em nós de tal maneira, Pai. Em nome de Jesus, leva-nos, ó Deus, a experimentarmos o Teu sobrenatural. Oh, o Senhor mesmo disse que nós faríamos coisas maiores. Levanta um exército apaixonado de homens e mulheres que clamam pela Tua glória, de homens e mulheres sedentos pela Tua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, levanta, Senhor, uma geração apaixonada. Oh, aleluia. Se você quer ser atraído, faça desse louvor a sua oração agora. Erga os seus braços. Seja atraído pela vida de Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. Declare, ouça a sua voz. Declare até o ponto de ouvir a sua voz. Calara labassuri, alara labaxere, catalara labas. Ori calara labassuri, alabas. A sarça pegou fogo e não se consumiu. Minha voz saiu dela, um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais de mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Minha voz saiu dela, um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, vale mais de mil. Aleluia. Oh Senhor, oh Espírito Santo de Deus, não tire de nós a Tua presença, assim como Davi clamou, não tire de mim a Tua presença. Nós oramos, Deus, não remova de nós a Tua presença, que a Tua presença seja sobre as nossas vidas. Ora ao Senhor, clame ao Senhor, fale agora. Senhor, não tire a Tua presença, abra o seu coração. O Senhor quer transbordar na sua vida a vida, a unção, o favor dEle. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Conecte a igreja. Oh, aleluia. Sabe, existe um fluir. O Senhor quer te levar a uma medida da qual você não experimentou ainda. Não seja passivo. Posicione-se e experimente o melhor. Não importa qual seja a pressão que você esteja passando, mas a presença de Deus é a válvula que vai liberar toda a pressão. É a paz que vai trazer
Ore calaralabasture, laralabaxere, catalaralabas. Oh Espírito de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh. Vamos fazer uma oração em concordância. Não costumo fazer isso, mas fala assim: Espírito Santo, eis-me aqui. Eu abro meu coração para fluir na tua presença. E eu oro. Gera uma fome, uma sede pela tua presença. Espírito Santo, eu quero remover agora toda passividade, toda mornidão caia por terra, e que o fluir do teu Espírito Santo nesses dias seja sobre a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. E eu quero essa semana, irmãos, se tivesse alguns voluntários aí, talvez terça-feira, para nós vamos começar o mezanino aqui. Se tivesse uns 2, 3 irmãos aí, para a gente subir algumas coisas, separar, ia ser bênção, amém? Mas eu vou falar com os discipuladores aí. Irmãos, tem uma semana abençoada. Veja que amanhã é um grande dia. Baixa um pouquinho. Amanhã é um grande dia. Você vai acordar e vai falar: bom dia, Espírito Santo, eis-me aqui. E se alimente dele, amém? É uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus.